Respeito. Essa é a competência socioemocional número 5. Eu gosto muito de um autor latino-americano, Bernardo Toro. Talvez, na minha opinião, o maior teórico vivo da América Latina nesse momento. E o Bernardo Toro, ele traz uma coisa interessante sobre o respeito, porque ele diz assim, ó, o respeito é a condição do aprendizado nesta contemporaneidade. Amplo, 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 mas se a gente conseguir reduzir, é possível entender essa afirmação dele. Porque ele vai dizer, se o respeito é a condição do aprendizado na contemporaneidade, nós estamos falando não do respeito de pai e mãe, tão somente, respeito dos mais velhos para os mais jovens, não. Estamos falando de um respeito ilimitado. E aí sim fica fácil compreender o que é a competência socioemocional do respeito. Se eu, então, jogo lixo na rua, jogo a bituca de cigarro no meio da palhada, se eu, então, estou contaminando o ambiente com metal pesado, tenho ou não respeito? E aí ele vai a fundo nessa observação, porque não adiantaria eu estar lá pedindo bênção para o papai e para a mamãe, tá? Não adiantaria eu estar lá obedecendo o papai e a mamãe no sentido de respeito tradicional, se eu estou jogando mercúrio ou outros metais pesados na mina d'água que abastece a comunidade inteira. Então, quando a gente entende que o respeito tem que ser ilimitado, eu preciso entender que eu tenho que ser um defensor do respeito. E o defensor do respeito é eu não me envergonhar por ser um sujeito respeitador. E aí, sou um sujeito respeitador, eu então posso me subordinar diante do meu pai e da minha mãe, posso me subordinar diante do meu patrão ou de alguém que é responsável por mim, ou diante de uma autoridade, lembrando que a subordinação não é, como muitos pensam, algo feio ou negativo. A subordinação é uma dessas capacidades de pessoas altamente competentes. Parou agora um minutinho para a gente pensar. A subordinação é uma das habilidades das pessoas altamente competentes. As pessoas altamente competentes, elas precisam absorver um mecanismo de competência, mas para elas absorverem esse mecanismo de competência, elas precisam de um pedaço do caminho ou de um caminho inteiro, ou seja, de aprendizado. Então, toda pessoa altamente competente, ele é muito subordinado àquele que sabe mais do que ele, ou sabe o diferente, porque ele sabe que depende deste outro para ele fazer aquele percurso que ele está fazendo. Então, ele tem um respeito profundo àquele conhecimento, e por ele ter esse respeito profundo àquele conhecimento, ele se subordina àquele conhecimento. Meu pai e minha mãe têm uma trajetória imensa, 53 anos de casamento, quanto sofrimento, pobreza, luta para educar os filhos. Então, todo esse conhecimento do meu pai e da minha mãe me fazem eu respeitar e me subordinar diante dessa trajetória. Portanto, quando eu preciso trabalhar com crianças e jovens, essa competência socioemocional, que é o respeito, ele não pode ser o respeito só em relação ao mais velho, ao papai ou à mamãe. O respeito ele é ilimitado. Então eu estou falando do respeito às leis, por exemplo. Por que nós temos muitas dificuldades de que isso aconteça? Eu ando o Brasil inteiro, eu viajo de várias maneiras e muitas vezes eu me deparo com situações absolutamente desonestas, né, antiéticas, e eu penso, esta mesma pessoa que neste momento tem este comportamento é a mesma pessoa que depois vai criticar lá o governo, vai criticar a escola, vai criticar a família. Então, nós observamos que a pessoa tem um critério em torno do umbigo. É o que eu penso, é o que eu acho e é o que eu quero. Mas ela não respeita aquilo que nós temos como senso moral. O senso moral é um guarda-chuva maior, né, que todos nós estamos imersos numa sociedade. Isso quer dizer, eu não vou entrar numa igreja de biquíni. Por quê? Porque eu tenho um senso moral, uma lei maior, independente de eu ser ou não daquela igreja ou daquela religião, o meu senso de subordinação e de respeito está ali colocado. Não é a minha igreja, mas eu preciso respeitar aquele que pensa daquela forma.
E aí eu vou a um estádio de futebol. Não é o meu time, mas eu não vou bater na pessoa e vou ser violento porque não é a mesma coisa. Não é a minha comunidade, não é o meu pai, não é a minha mãe. Então, respeito só pode ser levado para a família e para a escola se ele for ilimitado, como Bernardo Toro nos coloca. E se o respeito é ilimitado, é dessa característica de respeitar que vem o grande aprendizado. Toda pessoa altamente competente respeita e é subordinada. Pensa nisso e não esquece que educar é um ato de persistir, com delicadeza.